Boa noite a todos os irmãos, irmãs, graça e paz, nessa noite abençoada, penúltimo dia da nossa semana de oração, no mês de maio. Aos irmãos que estão participando pelo Facebook, Deus abençoe sua vida. Hoje nós vamos só relembrar que nós falamos desde segunda-feira. Então, segunda-feira nós falamos dos problemas internos da família, que eles estão mais no campo dos sentimentos, né? Da questão de competição, questão de nós não sabermos lidar uns com os outros dentro da nossa casa e tudo mais. Aí depois nós falamos dos problemas externos, que já é aquela influência da sociedade, das filosofias, das ideologias, desses outros ias por aí que querem deformar a família. E nós deixamos bem claro que existe sim uma influência externa que é uma bênção para a família. Qual é a influência externa que é uma bênção para a família? É a igreja. A igreja sim deve influenciar a família. Muitas famílias chegam na igreja com vários comportamentos, com várias culturas que elas não são boas, não são terapêuticas, não são espirituais, e se relacionando com a igreja ela começa a assimilar, né, um relacionamento mais maduro e tudo mais. Um relacionamento espiritual mesmo, a verdade é essa. Nós também falamos do lugar da finança, a questão... não a finança, mas dos recursos. Nós falamos a questão do recurso, que o recurso tem que estar ao pé da cruz. Eu fugi, querido, de trazer uma palestra aqui de como ter sucesso financeiro na família. Por que eu vou fazer isso se eu estou aprendendo ainda? Eu estou aprendendo. Quando eu ficar bem velhinho, aí eu vou falar, olha, acho que eu posso agora dizer que eu entendi algumas coisas. Mas então nunca mais eu vou falar. Não, tem um monte de irmãos mais gabaritados que pode falar. Que pode trazer os sucessos da família. Contudo, as palestras que eu vi até hoje, todas elas foram mais para me frustrar do que para fazer qualquer outra coisa. Porque cada um de nós temos nossas dinâmicas, temos nossas questões, mas o recurso, aí disso eu sei falar, irmãos, porque está na palavra de Deus. O recurso deve estar ao pé da cruz. Se o seu dinheiro, se é um salário mínimo, 2 salários, se é uma colherinha que entra ali, se está ao pé da cruz, se você consagra para Deus, pode ter certeza que você é uma pessoa bem-aventurada. Pode ter certeza que você é uma pessoa próspera. E hoje, queridos, nós vamos falar da intimidade da família. Então, sejam bem-vindos os irmãos que estão participando. Deus abençoe a todos os irmãos. E hoje nós vamos falar da intimidade da família. E mais uma vez, como nós temos várias palestras, encontros de casais, encontros que falam de questões conjugais mais profundas, e a gente vai para aprender, hoje eu quero falar mais profundamente no sentido do lastro ser maior. Quando fala de intimidade na família, nós estamos englobando tudo. Nós estamos falando de todas as facetas de uma intimidade. Nós estamos falando da intimidade dos nossos filhos. Estamos falando da intimidade do casal. Estamos falando da intimidade dos relacionamentos dos filhos. Do pai com o filho, do filho com o pai, da filha com a mãe. Tudo isso, todas essas coisas, elas abrangem muito mais. A verdade é essa. Quando nós falamos de sexualidade, a gente restringe, mas a intimidade ela vai muito além. Ela também aborda a questão da sexualidade quando fala do casal, mas quando se fala de intimidade, ela vai muito mais além. A intimidade dos pais com os filhos, a intimidade do casal, a intimidade dos relacionamentos ali dentro do lar. E para isso, queridos, a intimidade é muito mais que sexualidade. E quando se fala de intimidade da família, podemos abordar também a intimidade dos filhos. Então, primeira coisa, tem regra. Tem regra, irmãos. Não adianta querer fugir da regra. A regra é a palavra de Deus. A regra para a intimidade da família. Você quer viver uma vida na intimidade do seu lar, abençoado, uma vida próspera na intimidade do seu lar? Tema a Deus. Obedeça a palavra de Deus. Não queira inventar coisas, não queira inventar a roda. Nós temos a mania de sempre querer achar das novidades, queridos. Poucas coisas são novas, viu, irmãos? Bem poucas coisas são novas. Assim como poucas coisas são relativas. O próprio livro de Eclesiastes já diz: essas coisas já foram e agora serão novamente. Às vezes veste uma outra roupagem. O que é bom, o que realmente é bom, é duradouro, é nobre, permanece. Permanece. E a intimidade, queridos, eu quero começar falando das regras, falando assim, e falando primeiro dos limites com relação aos pais e os filhos. Porque às vezes, irmãos, nós achamos que nós somos verdadeiros donos dos nossos filhos.
Nós achamos que eles são propriedade nossa, como o carro é uma propriedade. Nós achamos que os nossos filhos, eles são nossa propriedade como uma casa, como uma roupa que a gente veste. Muitas vezes nós achamos que os nossos filhos, eles são como os animais que nós temos, que ficam ali. Nós podemos fazer o que quiser com eles, eles vão permanecer ali. Mas não, de jeito nenhum. Porque os nossos filhos, eles são a semelhança de Deus, são a imagem de Deus. E eles têm as suas personalidades. Eles têm a sua característica, eles têm as suas comorbidades, os seus acertos, seus erros. E nós, como pais, precisamos compreender isso. Nós precisamos urgentemente compreender isso. E eu separei aqui um versículo da palavra de Deus para a gente pensar, e inclusive ele em outra versão ele fala para não provocar os filhos, mas vamos lá para Colossenses 3:21. Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses 3:21. Observe o que diz, vamos ler todos juntos, tá, irmãos? Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, só o versículo 21. Vamos ler todos juntos. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Paulo vai falar a mesma questão para a igreja de Éfeso. Ele fala, olha, não provoquem a ira dos seus filhos. Então, em uma parte ele diz assim, não irrite os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Outra parte fala assim, não provoque a ira dos seus filhos. Mas antes crie, eduquem ele na disciplina, na demonstração do Senhor. O que nós aprendemos com isso, queridos? Que os nossos filhos, eles têm a dinâmica deles. São pequenininhos, tem lá aquela coisa deliciosa, você que sempre está querendo perto e ficar carregando e tudo mais, mas vai chegar um momento que eles vão fazer assim com a mãozinha. Eu não quero um beijo hoje, eu não quero um abraço hoje. E quando chega na adolescência, eles não querem tais tipos de brincadeira em público, é ou não é? Às vezes lá em casa, eles deitam no colo do pai com a mãe, né? Fica pegando na orelha do pai com a mãe, mas às vezes na rua, pai, distância aí, velho, por favor, né? Não é assim? Dá uma distância para nós aí. Puxa vida, eu já sou um homem formado, mas lá dentro de casa, que é o Todd, que é tudo. Mas por quê? Porque eles têm a personalidade deles. Eles precisam desse nosso espaço, desse espaço que foi tão bom para nós e que é tão bom para eles. Nós precisamos entender que eles têm a intimidade deles, os sentimentos deles. Muitas vezes nós ficamos falando das manias deles em público, especialmente quando são adolescentes. Muitas vezes nós expomos nossos filhos, contamos segredos deles. Eles ficam envergonhados e basta você ter a coragem. E eu digo isso, irmãos, tem que ter coragem para fazer isso. Perguntar, você quer dizer alguma coisa para mim? Você falou isso para o seu filho? Filho, filha, você quer falar alguma coisa para o seu pai? Você quer falar alguma coisa para sua mãe? O que desanima você? O que irrita você? O que provoca a ira em você, meu filho e minha filha? O que desanima o seu coração? O papai está aqui hoje porque o papai sabe que você tem a sua intimidade, que você tem os seus sentimentos. O papai sabe que você você está crescendo, está ficando mocinho, está ficando mocinha. No que o pai com a mãe estão falhando com você? A criança tem sua intimidade e informação. E elas, queridos, também, elas estão vendo, só um pouquinho, irmãos, depois vocês tratam isso aí. Elas estão vendo o relacionamento dos pais, elas estão vendo isso. Elas estão observando isso. Elas estão vendo como que o pai trata a mãe, como que a mãe trata o pai. Elas estão vendo os momentos de crise, elas estão vendo tudo. E elas precisam ter uma linha. Elas precisam das migalhas no chão. Vocês lembram da história? João e Maria, né? A história de João e Maria, é isso? Que Maria coloca as migalhinhas lá, né? Para o rastro, para seguir. É mais ou menos isso. Elas precisam que nós mostremos o caminho para elas. O caminho de um relacionamento bom, generoso, perdoador. Muitas vezes, por a gente falar assim, queridos, dá até uma angústia. Às vezes, pastor, puxa vida, eu pisei na bola, então eu não sou um bom exemplo.
Você pode ser um bom exemplo de uma pessoa arrependida. Amém? Eu falhei, eu errei, eu tenho dificuldades, mas eu me arrependo. Olha meu filho, olha minha filha, nessa área o pai não foi um bom exemplo para você, a mãe não foi um bom exemplo, não está sendo um bom exemplo. Mas eu quero deixar um exemplo para você de arrependimento. Não faça, não caminhe esse caminho é sofrido, esse caminho é humilhante, esse caminho não é bom. Mude, não faça como o pai. Nesse ponto não siga o seu caminho da sua mãe, não siga o caminho do seu pai. Eles precisam, queridos, ser estimulados por nós. Ensine o que Deus determinou para a intimidade dos seus filhos, mas não seja determinista com relação às suas escolhas. Seja um bom exemplo íntimo para com seus filhos e eles vão te seguir. Olha só, nós precisamos ensinar para os nossos filhos que eles precisam saber sobre a intimidade deles, sobre os sentimentos diferentes que vão surgindo no corpinho deles, sobre os pensamentos que vão começar a povoar a mente deles. Eles precisam de um bom professor e de uma boa professora, e ninguém é melhor do que isso. A escola não terceirize isso para a escola nem para a igreja. Você mãe, você pai, você é um grande professor, você pode abençoar o seu filho nessas questões íntimas, você pode ajudá-lo, mas não seja determinista. Quantas vezes, irmãos, não é difícil, melhor, você encontrar jovens frustrados, porque o pai com a mãe às vezes colocaram uma carga tão pesada na questão profissional. Você tem que ser isso, você tem que ser isso. Ou então, olha, o tipo de relacionamento que eu quero que você tenha, quero que você, se é um rapaz, case com uma moça assim, 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 assado. Aí o rapaz vai se apaixonando por uma moça que a mãe não gostou. Ai, ai, ai. Já a guerra está estabelecida. É aquela luta, aquela batalha, e é aquele menino, aquele jovem casado de novo, às vezes, sofre porque ele fez uma escolha da sua intimidade, do seu relacionamento, mas os pais não aceitam a personalidade da outra pessoa. E por não aceitar a personalidade, inferniza a vida do filho, a vida da nora, inferniza também a vida dos netinhos. Outra questão também, quantos pais viram para a filha: olha filha, você tem que casar com a pessoa assim, nem me apareça com fulano, ai, 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 o que você está conversando? Não, com ele não. E aí começa a querer interferir, querer determinar as escolhas dos filhos. Você quer que seu filho escolha direito? Sua filha escolha direito a questão íntima deles? Dê um bom exemplo. É tão fácil, né? Dê um bom exemplo. Dê um bom exemplo. Que legal quando uma jovem, ao escolher o seu esposo, ela vira e diz assim: eu quero me casar, sim, mas eu quero que meu esposo seja igual ao meu pai. Padrão de homem. Amém aí, homens? Aí, ó. É isso aí. Eu quero que seja igual ao meu pai. Ah, tem falhas, tem erros, sim, todos nós. Mas o padrão de um casamento para mim é uma pessoa igual ao meu pai. Um jovem vai procurar a esposa e ele vira e fala assim: olha, eu quero que a minha esposa tenha as virtudes da minha mãe. Seja uma pessoa de caráter como a minha mãe é. Seja uma pessoa confiável como a minha mãe é confiável. Queridos, que eu e você possamos ser bênção para os nossos filhos, porque eles vão escolher. E eu estou vendo aqui o rostinho de muitos adolescentes crescendo, ficando mocinhos. Não fiquem preocupados com isso. Não acelerem o tempo. Curtam o tempo de vocês. Não despertem o amor até que este o queira, como a palavra do Senhor diz. Mas vai chegar um momento que vocês vão também experimentar uma vida íntima, estabelecendo um lar. E chame o Espírito Santo de Deus para te ajudar nessa empreitada maravilhosa. Amém, irmãos? Bom, queridos, e também agora, falando da intimidade especificamente do casal. E como eu já falei para os irmãos, estou até desaprendendo algumas coisas na minha vida pastoral, irmãos. Lá no começo da minha caminhada de pregação da palavra de Deus, de palestras, eu sempre partia pela massa, né? Pelo caminho de querer fazer os outros rir, especialmente quando se trata de coisas íntimas de casamento. Mas sabe, irmãos, depois não demorou muito para eu fazer esse caminho de volta. Eu acredito que Deus não chamou a gente para ser
um coach, nem para ser um palestrante motivacional e nem para fazer as pessoas rirem na hora que elas têm que chorar. Então, na verdade, eu acho que nós já entendemos, sabemos o caminho das pedras, né? Intimamente falando aqui, nós temos aí uma plateia que não dá para a gente entrar muito nessa questão, mas precisa ensinar, essas coisas não precisa ensinar não, irmãos. É ou não é? Essas coisas a gente aprende rapidinho. Então, o que a gente precisa aprender é o que tem que ficar falando toda hora. E aí, queridos, observe o que diz lá em Efésios capítulo 6. Melhor, desculpa, queridos, não é Efésios capítulo 6, não. O que diz em Hebreus capítulo 13. Hebreus Vamos ver, Hebreus capítulo 13. Desculpa, querido, eu acho que eu anotei errado aqui. Mas eu tenho o versículo. Eu vou falar o versículo, se algum irmão, uma alma bondosa puder me ajudar na correção. Eu falo o versículo, você pega um trechinho do versículo e acha para mim, para eu falar aqui, para os irmãos que estão participando também. Mas eu vou ler o versículo. Diz assim: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza no leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e os adúlteros. O que eu e você precisamos? Oi? 13:4, olha só, aqui embaixo, 13:4, eu coloquei 13:3, irmãos, me perdoem. Então agora vamos ler todos juntos. Obrigado. Todos nós. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Pronto, irmãos, a palavra de Deus ela é clear, ela é pontual, ela é pragmática no que tange à nossa intimidade conjugal. Ele fala que é digno de honra entre todos seja o matrimônio. Mas por que, irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta agora. Por que o escritor aos Hebreus, inclusive, o escritor aos Hebreus, ele trata na maior parte da sua exposição sobre o relacionamento dos hebreus, da questão do tabernáculo, fazendo uma alusão, uma analogia do tabernáculo, da adoração, do sacrifício, do sacerdócio. E por que Hebreus trata dessa questão? Por que o casamento entrou aqui no assunto do livro de Hebreus? Qual é a ênfase que o livro de Hebreus quer mostrar para nós? E que Efésios também, quando ele começa a falar do relacionamento conjugal, ele fala, e eu não falo do mistério, não estou me referindo ao homem e à mulher, mas estou me referindo a Cristo e à igreja. Irmãos, o casamento entre um homem e uma mulher, um casamento monogâmico, dentro da lei, com pessoas que temem a Deus, ele tem toda esse destaque na palavra de Deus, porque ele é a sombra do encontro da igreja com Cristo. Olha a importância. Se eu e você soubéssemos, né, no nosso tempo de sombras, ou quando o nosso coração estava entenebrecido, nós levaríamos cada vez mais a sério essa questão. O casamento, queridos, ele é digno de honra entre todos, seja o matrimônio. E ele diz também, não só o matrimônio, e aí vocês percebem que tem dois movimentos aqui que já ensinam tudo para nós. O primeiro movimento é o casamento em si, é o momento, o enlace conjugal, é aquela bênção de se encontrar, de trocar aliança, e puxa vida, chama os padrinhos, escolhe a decoração, e faz um bolo, e faz um jantar, enfim. E o casamento em si, a cerimônia que está dentro do matrimônio. Mas depois tem a realidade, irmãos. Qual é a realidade de um relacionamento conjugal, irmãos? É a intimidade. E ele diz justamente, e ele fala do leito, seja um leito sem mácula. Sabe, queridos, viver uma vida íntima, sem a vontade de Deus, do jeito que Deus não ensina, do jeito que Deus reprova, ele só inferniza a vida das pessoas. O arrebatamento, o sentimento de alegria, de falar, estou sendo amado, estou sendo desejado, ele passa muito rápido
quando Deus não está naquele relacionamento. Depois vem a tristeza, vem o vexame, vem o arrependimento, vem a vergonha e vem a solidão. Porque se Deus não está, o leito é um leito maculado, é um leito manchado. E ele diz que justamente esse leito sem mácula. O que a gente entende por leito sem mácula, queridos, dentro da nossa intimidade? É só olhar o que a palavra de Deus ensina sobre casamento. Deixe o homem, seu pai e sua mãe, e se uma mulher, e serão ambos uma só carne. Um relacionamento íntimo, onde existe respeito, mutualidade, generosidade, doçura. Pois não, meu irmão? Por favor, meu irmão, por favor. O casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Olha aí. E aí vem a outra sentença. Lembra que eu falei da regra no começo? Leia a primeira parte, que tem uma versão diferente para a gente. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Parte A. Percebe? O casamento seja respeitado por todos. Sejam fiéis. Muitas vezes, irmãos, nós não promovemos o casamento no dia a dia, na rotina do dia a dia. E nós achamos que vamos salvá-lo em eventos. Só um exemplo, aqui é um feedback, é para a gente receber umas respostas do Espírito Santo, assim, bem pontuais para nós essa semana de oração. Mas a semana de oração não vai salvar o nosso casamento. É ou não é? Não vai salvar o encontro da família, a palestra do camarada que vem falar de... Não vai salvar o casamento. Às vezes ali Deus usa como estratégia para você começar uma nova caminhada de perdão, de misericórdia, de arrependimento. Então, que seja respeitado. E depois ele fala a segunda parte, a última parte, né, dividindo em 3 aqui. Ele fala daquilo que foge à regra. Porque a regra tem que ser um leito sem mácula. A regra tem que ser um casamento digno entre todas as outras coisas da nossa vida. E depois ele fala que Deus ele vai julgar. E ele julga 2 classes ali de atos pecaminosos. Primeiro, os impuros. Segundo, os adúlteros. Deus vai julgar. E fique em paz, meu irmão. Quando a gente lê esse texto, fala assim, está falando do julgamento do inferno e tudo mais. Irmãos, a questão do inferno é para quem não aceitou Jesus no coração. Quem não aceitou o sacrifício de Cristo, amém? Você aceitou o sacrifício de Cristo na sua vida? Pastor, eu aceitei, mas eu estou propenso a ser impuro e imoral. Ser adúltero e adúltera. Sim. Queridos, aqui está falando justamente do plantar e colher aqui nessa vida, nessa nossa caminhada. Do plantar e do colher. Irmã, fique em paz, pode deixar, está terminando já, pode. Tá? Do plantar e do colher, vamos dizer assim, do dia a dia, da nossa caminhada. Então, queridos, Deus ele vai julgar as impurezas. Portanto, homens e mulheres, servos e servas do Senhor, não lancem mão de penduricalhos, não lancem mão de acessórios, não lancem mão de coisas para você se satisfazer que não seja dentro de um relacionamento ali entre um homem e uma mulher, do jeito que Deus diz para ser. Porque Deus vai julgar. E aí quando a gente cai pelas tabelas, tomados de angústia e depressão, de vergonha e de exposição, coloca a culpa na igreja, a culpa na família, a culpa na forma de criação. Não faça isso. Assuma em nome de Jesus, Senhor, cuida de mim, me protege, me liberta disso. Né? Se tem, em nome de Jesus, se tem alguma prisão aqui nessa noite, nessa área íntima, que o Senhor agora, em nome de Jesus, quebre essas cadeias. Que você mude o comportamento, queridos. Irmãos, não é difícil abandonar as cadeias quando Cristo é o Senhor da nossa vida, amém? Não é difícil, não. Pastor, é difícil. Não, quando Cristo é o Senhor da nossa vida, não é difícil. Ele dá os meios de graça. Mude o caminho, mude as navegações na internet. Abandone práticas que você sabe que vai ficar vulnerável, horários que você está vulnerável a pecar contra Deus. E busca o Senhor. E não vai ser custoso não, irmãos, porque o Espírito Santo é o nosso auxiliador, amém? Ou não?
Ele nos conduz a toda a verdade, Ele nos liberta dos nossos pecados, das nossas cadeias. E aí vem uma forma de proteção, irmãos, e essa forma de proteção, ela é, como diz, Deus, o antigo sempre é melhor. Deus deixou o bom e velho evangelho para nós, e eu quero compartilhar com vocês 1 Coríntios 7, 4. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 7, versículo, vamos ver do 1 até o versículo 5, tá bom? Do 1 até o 5, todos nós. Quanto ao que me escrevesse, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Bem claro, né, irmãos? Os que têm idade para entender, entendeu perfeitamente, né? Tá tudo certo. Os que não têm idade não precisam entender agora. Mas a questão é, queridos, que você é casado, homem, você não sai batendo na porta dizendo que você manda em você. Por isso que às vezes muitos relacionamentos não caminham, muitos namoros às vezes começam bem e param porque o camarada acha que é o bad boy da história, né? E a mulher é a mesma coisa, você não manda em você. Ah, mas então o seu marido que manda, sua mulher que manda? Não, também. É que está lá na palavra de Deus que vira só uma só carne. E que agora um precisa cuidar do outro. Acho interessante quando fala, né? Para o homem, irmãos, o trabalho é muito mais árduo, né? Claro que eu estou julgando aqui falando como homem. Mas quando fala de o homem conceda o que é próprio para a mulher, a gente sabe que existe uma logística muito maior, né? E muitas vezes nós homens estamos por aí bravos aí porque a gente não prestou atenção no que o texto está dizendo. E a mulher também, às vezes, acha que a logística é muito grande, mas o que acontece? Se a gente conseguir entender que o momento da intimidade num leito, ele é tão generoso, ele é tão santo, quanto vir louvar a Deus, quanto vir adorar o nome do Senhor, as coisas começam a caminhar bem, e não é peso nem para um e nem para outro. É alegria, é festa, é alegria. Basta a gente olhar para a palavra de Deus e entender. Queridos, se nós, casados, homens, mulheres aqui presentes, que temos nossos filhos pequenos ou adolescentes, ou jovenzinhos já, ou formados, se nós mantermos a linha como um padrão de pecador arrependido, nós vamos incentivar e estimular os nossos jovens a querer se casar também. Estava conversando com um dos amigos que trabalha aqui, ele estava me contando, ele falou a idade dele, ele falou que ele tinha filhos de tais idades. Eu falei, rapaz, mas que isso? Com que idade que você se casou? E aí ele contou a idade, muito novinho, a esposa também muito novinha. E eu falei, rapaz, você é moço ainda, você tem já filhos grandes, né? E ele falou, pastor, mas aquele tempo era diferente. Aquele tempo era o sonho de um homem e de uma mulher, era se casar. Era se casar e construir a vida juntos, não é verdade? E até me lembro de uma outra história bonita de um senhor já de 80 e poucos anos. E eu falei, meu irmão, conte para mim, como que foi que você conquistou a sua amada, né? Juntinhos os dois ali. E ele falou assim, olha, pastor, eu tinha só um barquinho, né? Um motorzinho ali. E lá do outro lado do rio, eu tinha uma taperinha. Aí o que eu fiz?
Eu fui lá na minha taperinha, eu mesmo fiz uma cama, eu mesmo construí uma cama, eu fiz o colchão de palha, forrei bem bonitinho, fiz um fogãozinho a lenha, fiz uma mesinha e comprei lá uns pratos, uns copos, uns talheres, deixei tudo bonitinho, varri, bem varridinho, e peguei meu barquinho e voltei lá. Cheguei lá, peguei a minha pretendente com a mãe dela e falei, vamos lá conhecer a taperinha? E aí levei ela para conhecer a taperinha. E eu fiquei ali esperando para ver o que ele ia falar, né? E aí falei, e aí, meu irmão, o que aconteceu? Aí eu perguntei para ela, ó, eu tenho essa caminha, eu tenho esse fogãozinho, essa mesa, essa taperinha e esse barquinho. Você topa? Aí eu perguntei para ela, e o que a senhora disse para ele? Falei, eu topo. Falou assim, eu topo. E aí eles se casaram e lá foram os seus 60 anos de casados. Foi até que a morte separou. Olha só. Queridos, a intimidade, ela é uma bênção de Deus. O casamento é a melhor invenção de Deus aqui na terra. Isso não quer dizer que quem não se casou, ou quem não vai se casar, ou quem não quer se casar, é infeliz. Não é essa a questão. Não é essa a questão e os irmãos sabem disso. Esse é o tema de hoje. Mas se você está em um momento de intimidade, faça do jeito que a palavra do Senhor ensina. E para terminar, eu quero abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios, no capítulo 13, do versículo 4 até o versículo 8. Até o versículo 8, a parte A do versículo. Vamos ler todos juntos, porque aqui está a receita para nós ajudarmos os nossos filhos a não terem desvios na sua intimidade e caminharem a vida tranquila e quererem e ter uma vida saudável na sua intimidade, e também para nós que já mantemos e estabelecemos esse relacionamento. Capítulo 13 de 1 Coríntios, do 4 até o 8, parte A. Todos nós. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Que haja amor na nossa intimidade, lá no nosso lar. Que nós tenhamos o nosso lar de um nível altíssimo. Que os nossos filhos vejam nos nossos relacionamentos alegria e estímulo para também querer estabelecer o seu lar, a sua casa. Que o maior sonho dos nossos filhos não seja ser rico, não seja ser bem de vida, digamos assim, mas seja ter uma vida íntima do jeito do pai. Olha, meu pai pode ter a falha, defeito que tem a minha mãe, mas esse casal que é exemplo para mim. Olha, meu pai e minha mãe erraram, falharam, por um motivo ou outro não conseguiram estabelecer, continuar dentro do casamento, mas depois que conheceram a Cristo, olha só como eles são uma bênção. Olha como que eles mudaram, olha como meu pai mudou, olha como a minha mãe mudou. E que assim possamos animar e alegrar o nosso lar. Amém, queridos? Deus abençoe aos irmãos que estão participando aí pelo Facebook. Deus abençoe muito. Nós vamos encerrar agora e eu quero te convidar, quero convidar você aí na sua casa, deixar o que você está fazendo, ir para algum lugarzinho aí quietinho e falar para Deus. Ó Deus, eu confesso que eu tenho às vezes sido uma pedra de tropeço para os meus filhos. Eu tenho sentido que eu estou sendo até falta de estímulo para os meus filhos sonharem coisas. Muitos filhos já não têm nem esperança mais porque eu tenho dado mau testemunho. Então fale, peça para Deus dar para você o perdão e a mudança de vida, que a gente chama de arrependimento. E que se você tem seguido no caminho do Senhor, fala para o Espírito Santo: amado Senhor, me mantenha nesse ritmo, me mantenha tocando a minha vida desse jeito, perdoando e sendo perdoado, e sendo uma bênção para as gerações. E você que é solteiro, solteira, tem o sonho, né? Quero me casar, quero ter um relacionamento. Olha, vou dizer para você,
tenha só um sonho, estar com Jesus. Jesus, ele é o homem perfeito que nenhum homem será. Por isso que nenhuma mulher deve querer ter um relacionamento achando que vai ser o príncipe encantado, porque o príncipe é Jesus, né? Você vai se casar com um plebeu, tá? E também nós homens que não queramos que elas nos atendam como elas devem atender Jesus. Só as mulheres, elas devem honra e louvor a Jesus. Nós só somos parceiros de caminhada com elas. Amém, queridos? Deus abençoe. Vamos encerrar aqui a transmissão.